Gente, que frio é esse? Meu Deus! Não sei se vocês estão sentindo o frio que eu estou sentindo, mas aqui em São Paulo tá muito frio. Que frio é esse? O frio chegou chegando, né? Mas a gente ama. Eu, particularmente, eu gosto. Eu gosto muito do frio. E eu tô amando esse tempinho gostoso para curtir as coisas que eu gosto, que é chocolate quente, cafezinho, né? Ai, gente, eu amo. Gente, bom dia para vocês. Hoje é segunda-feira. Eu já acordei muito cedo hoje. Eu fui levar um exame que eu estava fazendo, que era um exame que o médico pediu, meu endoclínico, ele pediu para eu fazer esse exame e aí, gente, foi todo um rolo, porque eu fui fazer o exame a primeira vez, aí eu errei o exame, aí teve que marcar outro dia, aí era feriado, não deu para mim fazer no feriado, a água tá pulando aqui. Eu coloquei água para fazer café e a água está quase secando, porque eu parei para gravar. E aí, para falar com vocês. Aí eu fui fazer exame hoje, esse exame de 24 horas de urina, e agora, graças a Deus, espero que tenha dado certo, gente, porque o exame chatinho para fazer, né? Se você não entender muito bem, não lê as coisas e eu deixei passar desapercebido, não li o protocolo, né, do todo os termos ali para estar fazendo o exame, então aí eu me embananei e errei a primeira vez, aí tive que refazer o exame novamente. Então hoje foi dia de exame, aí acordei cedo e fui fazer esse bendito desse exame, graças a Deus eu fiz, espero que tenha dado certo, não sei se ele ficou perfeito, mas eu tentei fazer, seguir as regras direitinho. Alguém aí já fez esse exame? Bom, é a primeira vez que eu faço esse exame de urina 24 horas. Aí, gente, tava frio, hein? De manhã, acordei bem cedinho, tava bem frio. Agora até saiu um sol, bem gostosinho. Deixa eu mostrar para vocês lá fora. Ó, tá bem clarinho lá fora, um solzinho. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí. Tá gostoso. Apesar do friozinho da manhã, tá bem gostoso. Ontem, né, foi domingo. Espero que vocês tenham passado um domingo especial, um domingo abençoado. Eu tava olhando para cá, mas é aqui, né? Aí, eu fui para a igreja, foi muito gostoso, maravilhoso. Nossa, o culto foi assim abençoado. E o pastor trouxe uma palavra especial para a igreja. Ele está fazendo uma série de mensagens nesse mês de junho, né? Mensagens que do livro que retrata o livro de Esdra. Então, nós estamos fazendo essa série, acompanhando essa série de mensagens e o começo já foi incrível, sem palavras, foi maravilhoso, vale muito a pena. Então, estar lá na igreja e seguindo as séries que o pastor lança, porque que ele faz assim na igreja de mensagens da palavra, né, da Bíblia, e vale muito a pena. É edificante, é transbordante, é crescimento, sabe? É maravilhoso e a gente ama. Eu sou suspeita a falar. Eu saí da igreja do culto assim, maravilhada, cheia de novas expectativas, cheia de Deus, em Deus, né? A nossa fé sai renovada para começar a semana assim, começando com o pé direito, né? Com a fé que a gente tem em Deus. E é isso, gente. Eu vim aqui só para falar para vocês um pouquinho desse final de semana que foi bem gostoso. No sábado também eu estive na casa de uma tia minha
e foi muito gostoso em família. E ontem foi um domingo muito abençoado também. E eu quero desejar a você uma ótima semana, que você comece a semana cheia de vigor, cheia de bênçãos, cheia de projetos e planos, mas que seja os planos que Deus tem para você. Os seus planos são uns, os de Deus é outros, e eu tenho certeza que os de Deus são maiores que os seus, são mais abençoados, são os ideais de Deus para você, né? São os melhores. Os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Os nossos têm que ser frustrados, eles podem ser frustrados, mas os de Deus não, né? Gente, os planos de Deus, ele a todo tempo, ele nos surpreende, né? Ele, ele é perfeito. Peraí, gente, eu vou abrir a porta para o Fred, que ele tá arranhando a porta, querendo entrar. Entra, Fred. Fred, ele é o meu gatinho, para quem não sabe, é o meu gato. E ele, para sair, ele pede para sair, para entrar, ele bate na porta. Brincadeira, ele não bate, ele arranha a porta, aí eu sei que ele tá querendo entrar. É o jeito, é a forma dele pedir para entrar dentro de casa. E agora ele tá dando o sininho dele, que ele toca o sininho dele, que no caso não é um sino, mas é o potinho dele que ele fica balançando, pedindo ração, gente. É assim, todo tempo ele pede ração. Às vezes tem a comidinha lá no potinho, mas ele balança o pote e ele quer ração. E eu tenho que dar. Trocar a ração, é o jeito dele. Ele gosta que troca a ração. Eu costumo colocar pouquinha, porque ele come ali no momento e depois todas as vezes que ele pede, balança o pote, eu coloco uma nova, porque senão, se eu coloco muito, enche o pote, ele vai ficar balançando o pote, vai derramar, porque ele não quer aquela ração, porque ele acha que ela já é antiga, ela é velha. E aí eu tenho que colocar uma nova ração. Ele é uma graça. Eu amo meu gato. Então, eu não sei se tem aí alguma gateira que nem eu, que ama gato. Nossa, se tem, nós somos besties, nós somos amigas, porque eu amo gato. E é isso, gente. Então, que vocês tenham uma ótima semana, um dia abençoado aí e vamos seguir. Vou fazer um cafezinho, estou fazendo já, para eu poder tomar, o Fred bebendo água, porque ele só bebe água na torneira, é uma coisa. Aí eu estou aqui fazendo esse cafezinho, porque eu cheguei, né, do exame e ainda não comi nada, não tomei nada. Tô passando um cafezinho aqui rapidinho. Eu soprando leite, mas o leite é só pra mim, viu? E o pessoal, fazer um chocolate quente. Já tomei café com leite, mas eu estou com vontade de tomar um chocolate quente. Gente, deixa eu conversar aqui com vocês um pouquinho. Lembra aqui que eu não sei se vocês chegaram a ver nos vídeos anteriores, né? Que aqui havia um fogão. Eu tenho meu fogão e eu tinha um fogão aqui em cima que eu tinha uns vidrinhos de temperinhos que eu deixava em cima. Por quê? Quando eu comprei esse fogão aqui, já tem mais de um ano, tem um ano e pouco mais ou menos, e ficou o meu fogão antigo aqui. E o meu fogão antigo, ele já era velhinho de anos, né? Muitos anos, mas, porém, ele estava em perfeito estado, ele estava muito intacto, não tinha ferrugem, a lataria dele muito boa e estava precisando, a única coisa que ele estava precisando era desentupir duas
que estava entupido. Eu não sei o nome daquilo. E aí ele precisava disso. Mas aí ele ficou aqui muito tempo. E eu pensava comigo, nossa, eu preciso me desfazer desse fogão, porque ele está tomando espaço aqui na minha cozinha. E olha que delícia, gente. Chocolatinho, muito gostoso. Eu sempre falo desse chocolatinho para vocês. Não é chocolate, é capucino. Aí, esse fogão ficou aqui muito tempo, por muito tempo. E eu nunca dei ele para ninguém, mas eu sempre pensava, eu quero dar esse fogão para alguém que precisa bastante, que precisa muito. Não sei quem, não conheço, e eu não conhecia ninguém assim aqui na região próximo da minha casa que não tive contato com ninguém assim para saber quem estaria precisando, né? Aí eu fui deixando ele aqui, eu falei assim, se não aparecer ninguém, eu quero que apareça alguém que esteja precisando. Quando aparecer, eu vou dar esse fogão. Enquanto não aparece, vou deixar ele aqui. Eu não coloquei ele para fora. Eu pensei assim, não vou colocar ele para fora, porque ele vai pegar chuva, vai pegar sol e aí pode estragar. E ali perto da minha lavanderia não ia caber ele. Aí ele ficou muito tempo ali. Quando foi uns dias desse, é coisa de Deus, gente, porque eu tava pensando, nossa, eu precisava dar esse fogão. E meu marido e meu filho começou a falar, você vai dar esse fogão quando? Eu falei, eu preciso encontrar alguém para eu dar, né? Aí eu havia pensado em uma moça, uma mulher que ela mora próximo da minha casa, mas também não tive nenhuma atitude. Eu pensei nela e falei assim, ai meu Deus, podia dar para ela, né? Gente, Deus, ele ouve, ele sabe dos nossos pensamentos. Aí teve um dia desses que o meu esposo estava no mercado e aí quem ele encontra? Justamente essa pessoa que eu pensei. E ela abordou meu marido e falou assim: a sua esposa não tem um fogão para me dar? Aí ele falou assim: um fogão? Aí ela falou assim: vocês não têm um fogão para me emprestar ou para me dar, para me arrumar? Aí ele ficou parado assim, falou que olhou para ela e falou assim: então, eu acho que a minha esposa tem um fogão. Eu acho que ela tem sim. Vai lá e fala com ela, conversa com a minha esposa e vê se ela pode te dar esse fogão. Falou assim para ela. Aí ele falou assim que encontrou ela na rua, tal, mas aí depois ele foi no supermercado, ele fez tudo que ele tinha que fazer e ele não comentou nada comigo, ele esqueceu. Esqueceu absolutamente. E passou um dia, passou 2 dias, aí eu estava aqui perto do fogão fazendo as coisas, olhei para o fogão e falei assim: nossa, meu Deus, eu preciso doar esse fogão, né? Esse fogão tá atrapalhando aqui. Eu preciso tirar isso. Minha cozinha tá sem espaço e vai haver reforma. Provavelmente a gente vai fazer reforma, vai começar a mexer nas coisas. Ele vai precisar sair daqui. Aí, quando foi no dia de tarde, assim, um dia de tarde, eu acho que passou uns 2 dias, mais ou menos, ela. Aí eu ouvi alguém chamando no meu portão, chamando Valéria, Valéria. Aí eu fui atender. Quem era? Era a pessoa justamente para quem eu tinha pensado em dar o fogão, em doar o fogão. Aí ela me chamou, ela falou assim: olha, eu estive conversando com o seu marido, eu perguntei para ele se você tinha um fogão para me doar. E ele falou que tem um fogão para me doar. Que você tem um fogão. Eu falei assim, eu tenho mesmo, eu tenho um fogão para te doar. Aí ela, nossa, ela começou a chorar. Na hora ela começou a chorar, gente. Ela começou a chorar e aí os meus olhos já encheu de lágrima, porque aquilo para ela era muito importante. E aí eu comecei a encher os olhos de lágrima, meus olhos marejou de lágrimas. E eu falei, meu Deus, é muito importante então para ela mesmo. Meu Deus, Deus estava falando no meu coração exatamente a pessoa que eu poderia dar.
Ela falou assim: ai meu Deus, você me dá esse fogão? Eu falei assim: lógico que eu te dou o fogão. Inclusive, eu já havia pensado em você. Ela falou assim: verdade, você tinha pensado em mim? Eu falei: sim, eu tinha pensado em você, em doar o fogão. Ela começou a chorar, gente. Ela começou a chorar literalmente na minha frente. E eu me compadeci com aquilo. Eu fiquei, nossa. Ela falou assim: pode ser que para você não seja importante o que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo, porque você não tem noção. Eu estou sem fogão já há muito tempo e eu estou passando muita necessidade com relação por conta que eu não tenho condições de comprar um fogão e eu emagreci porque eu não estou comendo direito. Ai, gente, aquilo me partiu o coração. Falei, não acredito. Ela falou assim, sim, eu não estou comendo direito. Aí, gente, eu falei, você tomou café da manhã hoje? Porque eu já pensei em tudo, né? Ela falou, não, eu não comi nada até agora. Aí, gente, eu peguei ela, trouxe ela para dentro de casa, porque ela é uma pessoa boa, ela é cristã e ela não é uma pessoa má, entendeu? Ela tem o marido dela, o esposo dela morreu. Ela é viúva e o filho dela é usuário e ela é uma sofredora, mas ela é uma pessoa maravilhosa, excelente. E ela falou assim, ai, e ela é uma pessoa que ela me chama sempre que eu passo lá perto da casa dela, ela me chama de amiga. E aconteceu um fato, algo um tempo atrás, bastante meses já, bastante tempo atrás, mais de anos já. Meses não, mais de anos. E ela um dia ela me parou na rua e ela falou assim: oi, Valéria, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Ela, você quer ser minha amiga? Eu falei assim. Eu pensei assim, nossa, que inusitado essa pergunta. Eu falei, lógico que eu quero ser sua amiga. Por que eu não seria sua amiga? Ela falou assim, porque eu sou pretinha e eu achava que você não ia querer ser minha amiga. Eu falei, imagina, lógico que eu jamais, em hipótese alguma, eu não iria ser sua amiga por conta da sua cor, da cor da sua pele. Da onde você tirou isso? Eu falei assim, eu amo a sua pele, você é linda. Eu falei para ela, sua pele é linda, o tom da sua pele é maravilhoso. Eu falei, outra, eu sou casada com um homem de pele igual a sua, de pele, né, igual a sua, não tem porquê eu não gostar de você, não tem porquê eu não querer ser sua amiga, isso para mim não faz diferença alguma. Eu fiquei até constrangida, porque eu sempre tratei ela com muito amor, muito carinho, e eu fiquei constrangida. Falei, meu Deus. Aí ela falou, ai, que bom, então a gente somos amigas. Eu falei, somos amigas. Aí eu sempre que subo lá para cima, muito raramente, porque geralmente é meu esposo ou meu filho, mas quando eu subo e ela tá no portão, a gente conversa, eu falo com ela, tudo. É, Uma outra vez eu já ajudei ela com alimentos, porque sem saber de nada, não sabia que ela estava passando por necessidade, também não sei se ela estava naquela época. Eu levava coisa para ela e mandava o meu filho ou meu marido levar coisinhas para ela e ela amava tal. E, e foi isso, gente. E dessa vez ela fez essa pergunta para mim. E a gente então tem o elo de amizade, assim. Eu não vou na casa dela, nem ela na minha, porque a vida é muito corrida. Eu tenho os meus afazeres, né? Ela deve ter os dela. Então, assim, eu não sei da vida dela, assim. Eu não vou na casa dela de estar dentro da casa dela. Nunca fui de ir na casa dela. E nem de ficar indo na casa de ninguém. Eu sou muito reservada nessa parte. E aí ela falou isso para mim e aí ali surgiu essa comunhão com ela, né? E, e ela é muito boazinha, muito maravilhosa, uma pessoa muito maravilhosa, é uma sofredora, ela sofre muito na questão do filho. É muito difícil, ela perdeu um esposo, como eu falei, né? Ela perdeu um marido que ele caiu, ele morreu
ele teve uma queda de bicicleta, ele bateu a cabeça e ele morreu. E eles são de uma família, de família simples, muito simples. Porém, mesmo com todos os defeitos que o esposo dela tinha, ele sustentava ela direitinho, ele cuidava dela, apesar de todas as dificuldades que a gente via, assim, a gente, não é que a gente via, a gente tinha uma noção, né, que são famílias bem, assim, simples, né, mas ele, pelo que eu entendo, ele nunca deixou faltar nada para ela, sempre cuidou dela. E aí ele morreu. E aí ela ficou viúva, o filho dela também tem um diagnóstico com algum problema, não sei qual é o problema, ela já falou para mim isso. E o filho ofereceram droga para ele e ele viciou em droga. E ela sofre com isso. E aí ela me contou que ele havia roubado o fogão dela e foi roubando todas as coisas que ela tinha dentro de casa para trocar, né, na boca com drogas, por drogas. E aí ela estava sem o fogão. E ela me relatou que ela estava sem o fogão. Aí eu peguei e mais que depressa nesse dia eu trouxe ela para dentro, eu servi café, eu dei coisas para ela comer, eu dei coisas para ela levar fruta. E aí eu também fiz, depois que ela foi embora, né? Ela mandou o rapaz vir buscar o fogão. E aí eu falei assim: você tem o gás, né? Aí ela falou assim que o gás ela iria arrumar, porque ele havia roubado o botijão de gás dela. E mais que o gás ela providenciaria, porque ela precisava só ela queria o fogo. Aí ela levou, mas gente, eu vi o agir de Deus nisso tudo. Porque também eu perguntei para ela se ela precisava, naquele dia, ia dar tempo dela fazer comida, alguma coisa assim. Aí eu peguei, nem pensei duas vezes. Quando eu fiz o almoço, eu fiz uma marmita, levei para ela, mandei meu filho levar, aliás, pedi para o meu filho levar lá, meu filho levou marmita para ela não passar um dia sem comer ou uma tarde, levou frutas. E eu fiz o que eu pude, gente, eu ajudei ela, sabe? Mas eu vi o agir de Deus, sabe, sobre a vida dela e sobre a minha vida, porque só Deus sabia em quem eu havia pensado e só Deus sabia de tudo que eu havia pensado ali, aqui nessa cozinha, e Deus fez com que ela perguntasse para o meu marido se a gente tinha um fogão para doar. E eu tinha um fogão para doar e eu doei para ela com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Espero que ela faça bom proveito, né? E que Deus guarde a vida dela, as coisinhas dela, não permitindo que esse rapaz, né, venha furtar, roubar novamente as coisinhas dela. E depois disso ela já veio aqui, já tomou café de novo e, e, e eu também já doei para ela um tanquinho de lavar roupa que eu não estava usando porque ela também estava sem. E como eu tenho a máquina aí eu não estava usando esse tanquinho e ela levou, eu doei para ajudar ela. Então a gente vai fazendo o que pode, gente. Mas eu vejo o agir de Deus, como Deus é maravilhoso, como ele sonda até os nossos pensamentos, ele sonda o nosso coração, ele conhece tudo, todas as coisas, o agir, o falar, o efetuar, ele conhece tudo sobre nós. Ele sabia do que eu havia pensado. E eu penso que dele veio os pensamentos. Os pensamentos que nós pensamos, a maioria vem dele, né? Ele que traz esse sentimento. É ele é o próprio amor, né? E ele brotou, fez brotar dentro de mim um amor por ela, um carinho por ela. E o que eu posso fazer, eu vou fazendo, né, por ela. E eu quero que ela seja muito feliz. Eu estou contando isso aqui, gente, porque para você, né, que talvez você tenha passado algum problema, esteja passando alguma dificuldade no seu lar, na sua casa, saiba que Deus, ele é fiel, ele ouve, ele sonda.
Ele sonda os nossos pensamentos, ele sonda o nosso coração. Fale com ele. Quando você estiver na sua casa sozinha, sabe, tranca a porta, fecha ali, se fecha com ele, fale com ele, abre seu coração, né? Eleva a ele os seus pensamentos, as suas orações, que eu tenho certeza que ele vai ouvir. Eu tenho certeza, absolutamente certeza que ele vai te ouvir e ele não vai deixar sem resposta. Ele, de alguma forma, ele irá te responder. E foi isso, gente. Deus me respondeu, respondeu os meus pensamentos, que eu precisava de alguém para doar esse fogão. E Deus mandou a pessoa certa que estava precisando. E o fogão foi doado para a pessoa que realmente estava precisando, porque eu queria doar ele para alguém que estivesse mesmo necessitada e precisando. E eu não sabia que ela estava, e meu esposo também não sabia, e Deus mandou ela aqui na minha porta, e ela chorou e se abriu comigo, e eu cuidei dela assim como eu pude naquele dia e no outro dia também, e o que ela precisar, ela pode contar comigo. Eu não tenho, não sou rica, já falei, não sou rica, mas o que eu posso fazer, eu faço. E eu espero que você também faça isso pelas pessoas, você que aí do outro lado tem essa possibilidade, ou não tendo tanta possibilidade, mas o que a gente tem, a gente compartilha, né, com aquelas pessoas que precisam, né, com os menos favorecidos, né, financeiramente, e a gente vai ajudando e se ajudando, né, mutuamente. Isso é maravilhoso, é o mandamento de Deus, né? Olhar para a viúva, olhar para o próximo e detectar, saber detectar as necessidades. Eu não consegui ir lá perguntar para ela, porque eu pensei nela, mas aí Deus trouxe ela até mim. Eu não sabia, e aí Deus trouxe ela até mim. Então, Deus é maravilhoso, eu só tenho que agradecer por toda essa história que aconteceu agora nessa semana que passou. E eu precisava vir aqui falar para você, porque Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de você. Se você tem algum problema, uma dificuldade, não sei qual área da sua vida pode ser que você esteja passando por dificuldade. Deus, ele cuida. Quando você fala para ele, quando você expressa para ele que você precisa de ajuda, ele é o socorro bem presente na hora das suas necessidades, das suas angústias. O Salmo 190, 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o mesmo salmo já responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, eleva os seus olhos espirituais para os montes, os montes é para o lugar certo, é para o lugar certo. Direciona a sua fé para o lugar certo, não para o lugar errado, não para pensamentos de tristeza, ansiedades, pensamentos intrusos. Que quando a gente está em momentos de dificuldade, gente, já passei dificuldade, tenho passado. O que mais acontece nesses momentos de dificuldade o inimigo atacar a nossa mente com pensamentos intrusos, pensamentos de mal, pensamentos que a gente ali não vê saída. Nossa, como eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que vai acontecer agora? Estou perdida. Nossa, minhas finanças estão acabadas, minha casa está em ruína, o casamento está. Gente, não deixe esses pensamentos de mal entrar na sua mente. Expulsa, eleva os seus pensamentos naquele que pode te ajudar, aquele que pode te direcionar, aquele que pode colocar o chão. Você coloca o pé e ele coloca o chão e ele vai te guiar na melhor história da sua vida, tá bom? Então, é isso que eu quero deixar aqui para você, essa reflexão nesse dia.
Eu quero que você olhe para a pessoa certa, a pessoa de Jesus Cristo. Que você eleve os seus olhos para os montes, de onde vai vir o socorro. O socorro é do Senhor. O monte significa o Senhor Jesus. Eu não estou aqui pregando religião, falando de religião, não, eu estou falando de fé. Fé em Deus, naquele que pode nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida, da nossa história. Assim como já teve momentos na minha vida que eu pensei assim, nossa, eu queria tanto comer um bolo recheado, cremoso, queria tanto comer um bolinho agora, e aí Deus ouviu, Deus ouviu. Deus ouviu um simples pedido, e aí daqui a pouco meu marido chega aqui, ó, com um potinho de bolo, de pote para mim comer. E eu olhei assim e falei, meu Deus, isso é cuidado de Deus. Deus, Ele ouve os nossos pensamentos e Ele também vai te ouvir, tá bom? Agora você precisa se relacionar com Ele, porque é uma via de mão dupla, né? Ele fala com você, você fala com Ele, você fala com Ele e Ele te responde. É uma via de mão dupla, é relacionamento. Conforme você vai se relacionando, vai criando o elo de pai para filho, sabe? Aquela coisa de Deus para filho. É isso, gente, mas ele não é um Deus distante, ele é pai, ele cuida. Então, tenha fé que tudo vai se resolver na sua vida essa semana, se Deus quiser. Algo novo vai acontecer, tá bom? Eu estou cozinhando feijão agora. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, gente, coloquei o feijão para cozinhar hoje porque eu estava sem feijão. Aí, sem feijão, né, cozido. Aí hoje é segunda-feira, aí meu filho vai querer jantar, né, chega mais cansado, aí quer uma jantinha. Aí eu coloquei feijão para cozinhar. Vou fazer um feijãozinho bem gostoso, bem temperadinho para ele. Mas eu vou deixar também, gente, um videozinho para vocês, curtinho, assim, da minha ida para a igreja ontem. Eu queria ter filmado um pouquinho lá para vocês. Eu não lembro se eu filmei. Se eu filmei, eu vou colocar aqui para vocês assistirem um pouquinho da minha igreja, que é da igreja que eu frequento.